Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta relevante que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. Hoje eu vou querer estar falando com vocês aqui o movimento que o Bitcoin está tendo um movimento bem forte de queda agora, analisar os tempos gráficos maiores do Bitcoin, tentar entender se de fato estamos entrando em um bear market, se acabou a tendência de alta e buscaremos os 70k agora nos próximos dias ou meses. Analisar o sentimento do mercado também, tentar entender quem está comprando nesse momento, se são as sardinhas ou se são as grandes instituições, e se está havendo um interesse nessa queda por parte dos grandes players, e é isso que nós vamos estar analisando de uma forma geral, tá bom? Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise do gráfico de hoje. Como eu já havia passado já na minha outra análise, na semana antes de ontem, na verdade ontem, eu já havia passado, é que o preço, a princípio, no mensal, ele segue uma tendência de alta totalmente saudável. Se traçarmos uma região de Fibonacci, do fundo do movimento da região 75K até aqui o topo, que foi o 126, tendência totalmente saudável, estão ainda em níveis de correção saudáveis. Então, segundo a linha de Fibonacci, segundo o fundo do movimento, essas regiões até de 93, 94 mil dólares seria uma correção saudável e seria um fundo ascendente contra esse fundo, certo? Seria um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então, qualquer coisa acima dessa região é um fundo ascendente. Onde que, se de fato buscar até as regiões de Fibonacci que eu acabei de traçar para vocês, ainda seria a maior probabilidade, seria de uma retomada. Então, o preço pode vir até a região de 94 mil dólares, 95 mil dólares, fazer um pivô de alta e voltar a subir. Seria totalmente saudável, porque estaria dentro dessa correção de Fibonacci, que é conhecido como a correção de ouro, né? A região de ouro até a 0,618, que é essa região aqui dos 95 mil dólares. Porém, é fato que se encontramos nesse padrão. Porém, é fato que está se aproximando desse canal, dessa base desse canal que eu já tenho dito há alguns dias, que tem a maior probabilidade de romper para baixo. E embora tenha tocado já algumas vezes aqui e tenha tido força, eu consigo notar que a cada movimento de subida tem sido um pouco menor. Um pouco menor e um pouco menor. É como se tivesse acabando o combustível do foguete. Então está cada vez um pouco menor cada vez que toca nessa base. E existe sim a possibilidade de ele tocar aqui e ter novas altas ainda esse ano, com certeza, mas quanto mais ele se aproxima aqui, eu vejo maior a probabilidade de ele não encontrar tanta força a ponto de romper novas máximas e sim, de fato, formar, quem sabe, um topo descendente em relação ao anterior e começar a cair e perder esse canal de alta, que seria o fim, com certeza, do ciclo de alta desse ano. Correto? Então, existe essa possibilidade, eu já tenho trazido aqui nos meus vídeos há alguns dias, e é o que eu estou acompanhando. Então, vale a pena acompanhar esse canal. Mas, a princípio, enquanto se manter acima dos 95 mil dólares, a tendência continua sendo saudável no mensal, certo? É a tendência majoritária no momento. No entanto, existe o semanal, que já está começando a ficar crítico, porque eu já havia também dito que não seria interessante perder essas regiões aqui. E de fato foi o que aconteceu, perdeu essa região daqui superior. E isso caracteriza, possivelmente, é assim que vai fechar a semana, com essa vela aqui rompendo para baixo, né? Tem ainda alguns dias, mas se de fato isso se concretizar, eu acho que vai concretizar, a gente invalida essa tendência de alta aqui do semanal. E ao que todos, a grande maioria das pessoas estavam acreditando, inclusive eu acreditava que nós estávamos em um padrão de acumulação, é possível que esse padrão de acumulação seja invalidado e nós estamos entrando num padrão, estávamos sim, de fato, num padrão de distribuição, porque o preço está perdendo as médias de 200 período e aparentemente também formando um pivô de baixa, né, abaixo dessas médias. Então, nesse padrão, abaixo, um pivô de baixa, abaixo das médias de 200 período no diário, é um padrão bem ruim, que já aconteceu outras vezes aqui, mas eu acredito que não teve o mesmo volume que está tendo agora. Está tendo um volume significativo, a gente nota que aqui nas quedas os volumes estão muito maiores, tem que estar com muito mais força do que os volumes de retomada. Das velas verdes aqui, os volumes estão bem baixos e os vermelhos, né, da queda está sendo muito mais forte. Então, diferente daqui, que nós tivemos bons volumes de retomada abaixo das médias de 200 período, que caracterizava sim uma acumulação. Agora aqui, pelo que me parece, ele perdeu. Enquanto estava nessas regiões, eu até acreditava sim que estava num padrão de
acumulação, mas ele perdeu e tem se confirmado com o volume e com os indicadores de sentimento. Então, possivelmente, esse padrão aqui é um padrão de distribuição e existe sim a possibilidade, se formar de fato esse pivô de baixa abaixo das médias de 200 períodos e com essa confirmação, eu acredito que vai trazer umas quedas um pouco mais fortes para o preço, porque na maioria das vezes que ele perde essas médias de 200 períodos com confirmação dos indicadores, com confirmação de volume, o preço tende a ter quedas significativas e demora para ele conseguir voltar, como aconteceu aqui em março de 2022. Ele até tentou, na verdade aconteceu aqui em dezembro de 21, né? E depois disso ele veio só decaindo, perdendo força e não conseguiu voltar. Foi basicamente, acho que quando deu início ao bear market. E ele só conseguiu retomar posteriormente, aí em janeiro de 2023, foi quando a gente voltou com uma nova tendência. Então, se de fato isso se concretizar, tiver esse pivô de baixa aqui no diário e o preço não ter uma retomada o quanto antes, eu acredito sim que podemos estar entrando no bear market. Porém, é necessário a confirmação do mensal, existem outros fatores para estar acompanhando, mas esse padrão no diário já é bem bearish. E o que mais me chama a atenção é não ter tido força de segurar na região dos 102 mil dólares. Essa região de 102 mil dólares foi onde teve mais liquidação na história, mais pessoas perderam dinheiro no Bitcoin. Isso aqui era para ter sido um fundo majoritário, era para ter sido um fundo mais significativo. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O preço tem perdido, perdeu essa região de 102, não está conseguindo ter força e hoje ainda continua com essa queda. Então, o que seria interessante é o preço conseguir ter força para fechar pelo menos acima dessas médias, acima desse preço, 62 mil dólares, porque, sinceramente, se ele não segurar nesses 102 mil dólares, eu não acredito que terá força para segurar nesse 98. Em consequência disso, se ele perder esses 98, que seria talvez o último suporte aqui no semanal, essa região que ele está aqui testando, eu vejo, sinceramente, eu vejo uma grande possibilidade do preço vir buscar essas regiões de 75 mil dólares. Embora, volto a dizer, existe sim essa região de interesse da Fibonacci de 95 mil, onde os touros vão entrar com capital, vão fazer bastante compras, acredito eu, tentando jogar o preço novamente e captar um último trade nessa tendência majoritária do mensal, né? E tentar buscar ainda, quem sabe, uma última pernada desse ciclo de alta. Porém, eu acredito que para quem já está exposto há muito tempo no mercado, para quem já está num lucro, quem já está confortável com as posições, faz sentido realizar parte dessas posições, até mesmo ter um caixa para, se caso acontecer esse evento radical de queda mais forte, ter condições de entrar num trade. Então, o que eu fiz hoje? Diante desses indicadores, trazendo aqui para o TRDR, mostra que a grande maioria das compras ainda estão sendo das sardinhas. Elas estão comprando muito. E as grandes instituições estão voltando a vender. Então, infelizmente, esse movimento é muito ruim para a retomada do preço, que mostra que as sardinhas ainda estão muito confiantes, estão voltando a comprar e as grandes instituições voltando a vender de novo. Já não é de hoje que eu tenho falado isso. Eu gostaria de ver um movimento contrário e, infelizmente, as sardinhas continuam muito otimistas, comprando bastante, enquanto as grandes instituições estão vendendo. Então, isso aqui é péssimo para a retomada do preço e eu acredito que é isso que até não ajudou na retomada, na manutenção da alta. Então, enquanto eu ver esse gráfico, eu não consigo estar confiante na retomada do preço. Nota-se também que numa hora aqui teve uma queda, tem tido uma queda nas últimas horas e o Open Interest está subindo. Isso quer dizer que as pessoas estão mais interessadas na queda do preço do que no movimento de alta. Então, na maioria das vezes que tem essa queda de preço com o Open Interest subindo, a queda tende a ser traumática, tende a ser mais forte. É claro que existe a possibilidade de um movimento de short squeeze nesse momento, o preço retomaria a subida e cairia o Open Interest, porém isso começa a ficar muito arriscado e para permanecer em um movimento assim, em que a maioria dos indicadores está negativo, ao meu ver, faz sentido sim fazer realizações de longo prazo e ter caixa, para se caso o preço realmente voltar nessas regiões de 95, 90 mil dólares, tentar fazer um último trade a favor ali da tendência majoritária, um bottom fishing no diário em sobrevenda, por exemplo, que eu acredito que é onde eu vou voltar a comprar se chegarmos lá. Seria um diário em nível de sobrevenda, eu acredito que o diário em nível de sobrevenda seria na região, vamos verificar de maneira rápida, aqui região segundo o RSI Levels, o RSI Levels ele mostra onde o diário entra em sobrevenda seria exatamente nessas regiões, dos 90, a partir dos 95 mil dólares, de fato, entraria o RSI do diário em sobrevenda, que seria uma excelente base de preço para estar comprando do
semanal ou no mensal. A maioria das vezes que o diário entra em sobrevenda é onde pode estar se formando uma base de preço no mensal. E é onde eu gostaria de estar entrando novamente com um trade a favor ainda da tendência majoritária do mensal, que ainda seria de alta, para pelo menos tentar um bottom fishing, surfar um topo descendente para depois uma nova caída, e eu conseguiria ainda surfar, quem sabe, um último movimento de alta do preço. Eu tentei um bottom fishing nessa última queda, eu avisei também nas minhas redes sociais e também no meu canal aqui do YouTube, eu fiz um bottom fishing dessa última queda. No entanto, como nós não tivemos uma recuperação em V, como eu aguardava, como eu esperava, nota que o 12 horas, ele entrou em níveis de sobrevenda aqui, mas ele não teve uma recuperação em V, igual eu estava aguardando. Eu gostaria que tivesse uma recuperação mais significante como essa, e não teve, teve um pouquinho só, e já retomou a queda. Isso mostra que o preço ainda não está com o gás necessário para dar uma retomada, quem sabe fazer um topo descendente até do tampo anterior e subir com mais força, quem sabe pelo menos retestar as médias de 200 período do diário. Então, diante disso, eu resolvi realizar parte dessa minha posição do bottom fishing, que eu comecei a fazer preços médios a partir dos 103 mil dólares, 102 mil dólares e até a casa dos 99 nessa última queda. E o meu preço estava no preço médio ali de 101 mil dólares. Diante desses indicadores, diante dessas informações de preço, né, do Open Interest, do TRDR, dos indicadores de sentimento, eu fechei as minhas posições desse bottom fishing praticamente no menos de 1% aí de prejuízo, mas porque eu não acredito que essa retomada vai ser forte como eu estava aguardando. O bottom fishing normalmente ele é válido quando você já tem uma retomada forte assim em V, que foi o que aconteceu aqui nesse movimento anteriormente, em que o preço chegou nessas regiões em setembro e ele voltou com muita força, né? Ele saiu da região aqui dos 109 e foi para a região ali dos 126 mil dólares, foi o último topo histórico. Né? E isso com o aumento de Open Interest, nota que foi significativo, o aumento de Open Interest junto com o aumento do preço. Aqui eu não estou conseguindo ver essa mesma confluência, o preço caiu, o Open Interest continuou subindo, o preço caiu e o RSI não teve a força significativa como a outra. Então, o bottom fishing nessa minha humilde visão é invalidado e eu prefiro estar saindo com um pequeno prejuízo e esperar para, de repente, agora um movimento mais extremo ainda, que seria o diário em sobrevenda. Então, essa é a estratégia que eu estou adotando. Eu realizei outras posições também do longo prazo que eu já carregava do Bitcoin desde 2021. Eu acho que faz sentido eu estar realizando lucro na casa dos 100k, porque eu ainda estou fazendo um lucro de 4 vezes, porque o meu preço médio está na casa dos 25 mil dólares. Então, assim, eu acho que até serve de exemplo para vocês, que se de fato vocês entraram nesses movimentos atuais agora, em que o preço, todo mundo está dizendo que é 150 mil ou até mesmo 200 mil dólares, e se você entrou nessa euforia de alguns meses atrás, o que eu diria? Permaneça no mercado fazendo preço médio, continue comprando, porque se de fato entrarmos em um bear market, eu entrei também no mercado já próximo dos finais do último ciclo, do 2021, consegui ganhar um bom dinheiro e depois o preço começou a cair, eu vim perdendo, mas eu continuei fazendo um bom preço médio no longo desses anos, estudando, análise de sentimento, análise técnica, e hoje, após esses 5 anos, 4 anos, eu consigo estar saindo do mercado com um lucro de mais de 4, 5 vezes dos valores que eu investi. Então, por isso que o objetivo é que vocês foquem no longo prazo e muita cautela na alavancagem nesses momentos, porque esses momentos eles são realmente marcados por grandes liquidações para quem está operando com muita euforia, e infelizmente o mercado ele tende a buscar essa liquidez das pessoas que estão começando agora no mercado e acredita que é alta infinita, como foi dito há alguns meses, estavam dizendo que o Bitcoin não teria mais ciclo de baixa. Enfim, de qualquer forma, o que eu recomendo fortemente é que faça um preço médio interessante. Se os preços começarem a cair, comecem a analisar o mercado, estudem gráfico, aprenda análise de sentimento, acompanhe o meu canal, eu sempre vou estar falando aqui sobre análise técnica de sentimento, tem outros influencers também aí que sempre vai estar indicando, vocês vão poder estar aprendendo muito sobre análise técnica, que é fundamental, e vocês parem de operar somente com notícias, e vocês tenham os seus conhecimentos próprios para você estar tomando as suas decisões de uma forma madura. Então, ao meu ver, focar no longo prazo é a melhor opção. Quando você foca no longo prazo, esses ruídos momentâneos, essas quedas tendem a machucar o seu capital, porém, você não fica no prejuízo. Você pode deixar de estar ganhando. Ou você estava ganhando em 6, 7 vezes, talvez agora você vai estar ganhando só em 5 ou em 6, mas você ainda vai estar no lucro. Então, foque no longo prazo, que isso é fundamental. Para encerrar, tem a análise o CoinGlass. Deixa eu só arrumar aqui a minha posição para ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar.
CoinGlass, ele me mostra as regiões de liquidez, de extrema liquidez do preço. Então, essa região aqui, que estamos, ela me mostra que toda a liquidez daqui da parte de baixo foi varrida. Eu gosto de olhar em tempos gráficos maiores. Em tempos gráficos menores, você ainda tem um ruído momentâneo ali, né? Tem algumas coisas, mas eu gosto de olhar o tempo gráfico maior, que ele mostra uma quantidade mais significativa de dinheiro. Então, no semanal, nós notamos que existe uma região ainda de liquidez na casa dos 112 mil dólares. Existe a grande possibilidade do preço vir fazer um short squeeze e voltar para essas regiões. Não somente com essa análise, não somente com isso, mas também olhando esse mapa de liquidação, eu consigo ver nos últimos 30 dias que todo o movimento daqui de baixo, deixa eu arrumar novamente aqui a minha, todo esse movimento aqui de baixo foi liquidado. O preço estava muito mais alto, né? Estava na casa de 110, 112 e veio liquidando a galera. E hoje, abaixo dos nossos valores aqui, tem menos de 1 bilhão de dólares. Se cair para 97 mil dólares ou até mesmo eventualmente caindo mais, tem menos de 1 bilhão de dólares. Já se o preço fazer um movimento contrário, que é o conhecido como short squeeze, né? É um movimento de retomada do preço, onde faz uma armadilha para urso nessa região e volta a subir, o preço tende a liquidar mais de 2,5 bilhões de dólares. Então, esse indicador ele mostra que existe muito mais liquidez acima de fato. De fato, existe muito mais liquidez acima. No entanto, eu não posso operar só com ele. Eu vejo os indicadores do CoinAnalysis que não estão legais, do TRDR também não estão legais, o gráfico também não está nada bom. Então, eu prefiro, nesse momento, realizar parte das minhas posições, que eu carrego do longo prazo, para que, em um caso de um pânico mais extremo, entre o diário entre em sobrevenda, entre que as sardinhas novamente comecem a vender desesperado, aí sim eu estar tentando realizar algum trade a favor dessa tendência ainda do mensal, que ainda permanece intacta. Beleza? O índice de medo e ganância está extremo, então nesses momentos são os momentos mais importantes, são os momentos em que o preço mais apresenta oportunidade de compra no médio e longo prazo. Se nós analisarmos agora, o preço ele está em um nível extremo de medo, então normalmente essas regiões são caracterizadas por boas compras. Então isso, de uma forma geral, mostra sim que estamos em uma região que seria interessante estar comprando se de fato você não tem nenhuma exposição no mercado, se você tem um bom caixa ainda para estar efetuando compra, se vendeu em momentos de extrema euforia para agora ter um caixa interessante para estar comprando. É uma região interessante, sim, de compra. Porém, como eu volto a dizer, como eu já estou numa posição confortável, que eu tenho arrastado as minhas posições de alguns anos, para mim faz muito sentido eu estar realizando parte desses meus lucros, porque o lucro bom, de fato, é o lucro que você realiza. Então, eu prefiro, por mais que eu tenha alguns indicadores que me mostrem que o preço está numa região interessante de compra, que existe a possibilidade de um short squeeze, como eu não posso fazer futurologia, né, previsões, eu prefiro sim realizar parte das minhas posições e permanecer ainda exposto com parte do meu capital, para se, caso de fato o preço voltar a subir, eu continuar lucrando de alguma maneira, e se o preço cair, eu já ter realizado os meus lucros de uma forma significativa. Eu também costumo fazer pools de liquidez, então eu estou numa pool aqui da Solana, acho que aqui dá para ver para vocês, eu estou numa pool daqui da Solana com Bitcoin, então eu já estou parcialmente exposto ao mercado, eu não vendi todas as minhas posições, então eu ainda tenho algumas posições no mercado e eu tenho ganhado com essa lateralização, então o objetivo, de fato, é que você tenha diversas fontes de liquidez, diversas fontes de renda, para não focar somente no trade, focar somente no longo prazo, ou até mesmo você também conseguir ganhar com a lateralização. Então, eu ganho com a lateralização nas pools, eu ganho também com os meus investimentos de longo prazo que eu tenho realizado, e os trades de curto prazo, eu também consigo eventualmente ter bons resultados. Então, o que faz sentido para mim, essa é a minha estratégia que eu adotei, foi realizar parte desse lucro que eu tenho carregado de alguns anos, e se de fato o preço voltar a cair para essas regiões em que existe essa possibilidade que venha buscar, eu estar posicionado para estar comprando, mas se de fato os indicadores de sentimentos mudarem, o preço voltarem a subir de uma maneira mais significativa, eu vou também estar exposto com a minha pools de liquidez na Solana, com algumas outras altcoins que eu também tenho, que eu comprei nos últimos dias, semanas, meses, e eu vou estar lucrando também, vou estar surfando uma alta. Então, nesse momento é necessário uma extrema cautela, porque o mercado ele está instável e se você
não controlar, não tiver uma gestão de risco interessante, você está fadado a perder boa parte do seu capital. Então, de forma geral, é isso que eu tinha para passar para vocês. É isso, a sexta-feira não está muito legal, não está fechando de uma forma positiva para o Bitcoin e existe sim a possibilidade de novas quedas, de quedas talvez um pouco mais forte no mercado. Então, por isso é necessário, por isso eu optei em realizar parte das minhas posições, realizar mais lucros de longo prazo para eu poder ter, de repente, um caixa um pouco mais ainda significativo para um movimento de extremo pânico, que é o que eu vou estar aguardando. Quem sabe aí o 12 horas mais extremo, ou pelo menos o diário em níveis de sobrevenda, que é o que de fato para mim vai ser um movimento melhor para estar entrando, que seria onde possivelmente o preço poderia estar encontrando uma base de preço no mensal. Legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal para acompanhar as nossas análises diárias. Me siga nas redes sociais também, @monetize seu dinheiro _. Lá também eu sempre estou postando assuntos relevantes sobre o mercado de criptomoeda. E o mais importante de tudo isso é que vocês não desistam, que vocês continuem, porque o mercado ele não consegue vencer uma pessoa paciente. Então, foca no longo prazo, cautela. Se você já está exposto no mercado, cautela nas alavancagens e foca no longo prazo, que no longo prazo a probabilidade de você ganhar é muito maior. Tá ok? Então é isso. Eu espero que a gente se veja aí numa próxima análise e até mais.